Então, hoje o estudo, a gente continua, né, na armadura de Deus, e a gente já falou sobre toda a armadura, né? Já teve teatrinho, replay do teatrinho. Então, vamos lembrar, a gente se veste, né, se reveste espiritualmente com o colete da justiça, né? Cinturão da verdade. Isso. Lembra o sapato, as sandálias, Evangelho da Paz, a espada da palavra de Deus, o escudo da fé e o capacete da salvação. E agora Paulo termina, né, essa carta a Efésios dizendo da importância da oração. Então ele fala assim, em Efésios 6, 18 a 20. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador presos em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Que ele estava preso, né? Então ele estava preso por quê? Porque ele estava anunciando o Evangelho. Então aqui ele pede oração para que todos intercedessem por ele, porque ele ia ser julgado, que ele pudesse, ele não estava nem preocupado com ele, estava preocupado que ele fosse impedido de falar da palavra. Né? A gente sabe que as pessoas que têm a ousadia para falar, que têm essa, né, que entendem o papel nosso de sermos ministros, né, e que naquela época eram muito menos, estão numa luta maior, né, tanto naquela época das pessoas, como a gente sabe hoje dessa batalha espiritual. Ainda hoje, né? Ainda hoje. Tem um país lá, agora esqueci o nome, eles estão matando as pessoas que estão pregando. Não é Tailândia, sei lá para aqueles lados. Estava ouvindo um dia desses. Na Nicarágua também estão matando os padres, missionários. Gente, as perseguições. As perseguições. Então continua até hoje, né? E ele fala que a armadura, né, a armadura da fé, dessa batalha, ela é uma coisa externa, né, quando ele fala pra gente usar, mas a oração, ela não entra como um apetrecho. Ela entra como se fosse uma postura do guerreiro, né? Então, o que adianta eu me revestir de toda a armadura se eu não tiver uma postura de oração, uma postura de fé, uma postura de guerreiro mesmo? Não tem como eu entrar, né? Por exemplo, Davi, quando vestiram ele com toda a armadura de Saul, ele falou, tira isso de mim, porque eu vou em nome de Deus dos exércitos. Então, a postura, ela é tão ou mais importante do que a própria armadura. Se a pessoa quiser falar da palavra de Deus, mas não tiver essa postura de viver uma vida de oração, ter esse contato com Deus, de que adianta ela pegar e falar a palavra se ela não tem aquela unção para viver aquilo que ela fala? Né? Que vai nos manter conectados com Ele. Exatamente. Né? Você pode ter toda a armadura, mas se você não tem essa atitude, como você falou, né? Isso que vai nos manter firmes, né? Você vai usar as armas, mas... Sim, porque não adianta você colocar uma armadura num soldado que não tem coragem. E a oração, ela entra com uma coragem, que é ela que nos faz, em espírito, acreditar naquilo que Deus, que é espírito, nos ensina, né? E aí, que eu vou entrar um pouquinho, o livro do Hernandes, ele diz que a oração, ela é como se fosse o óleo lubrificante de toda a armadura. Porque sem a oração, a gente fica enferrujado, né? A gente não usa bem as coisas que Deus nos deixou como recurso nessa batalha espiritual. Poder, né? Exatamente. Então, o que é orar? Quando a gente fala uma pessoa é orador, vai fazer uma oratória, é falar. Então, orar é falar com Deus, né? E todo relacionamento, ele necessita de comunicação. Eu não posso ter um relacionamento com alguém virtual que eu nunca conversei com essa pessoa. Vai ser uma coisa fria, uma coisa sem sentido, né? Então, é muito importante a gente ter essa linha de comunicação com Deus, porque é a hora que a gente vai ligar o nosso espírito com o espírito do Senhor, né? Por que fala orar em espírito? Toda vez que a gente encontra na Bíblia, né, que a gente tem que orar em espírito,
Porque o Espírito é que nos deixa na mesma comunhão com o Senhor, que é Espírito. Se a gente ora só no intelecto, a gente racionaliza demais, né? E a oração, ela não tem que ser intelectual, ela tem que ser afetiva, né? Se diz que o Espírito de Deus testifica junto a nós que somos filhos, o filho não precisa falar com o pai de uma maneira, com um roteiro, né? De uma forma difícil, procurando as melhores palavras. O filho fala de forma simples, o filho fala de forma afetuosa, né? E eu fico pensando, às vezes eu tô com o Antônio, né? Eu falo assim, é muito legal, quando eu vou preparar um estudo, eu fico torcendo pro Caleb mandar logo o tema, porque eu gosto de vivenciar as analogias do dia a dia. E aí eu tô com o Antônio, e quando eu preparei que falava assim, que a gente não tem que marcar hora pra falar com Deus, é a mesma coisa que eu tá junto com meu filho, ele fala, mãe, tem uma coisa pra te falar, mas eu só vou te falar à noite, na hora que a gente estiver conversando. Não, a gente fala o tempo todo, né? Então, tudo bem, existem várias formas de contatos com esse nosso Deus. Precisa ter o tete a tete, o momento só você e ele, que é onde ele vai realmente te falar coisas grandiosas que, né, que só ele pode falar só na intimidade. Que nem eu sempre falo pra vocês, né? Uma coisa é a gente conversar aqui, outra coisa é a gente sair pra conversar. E é na intimidade dessa quietude com Deus, onde a gente mais sente do que a gente fala, é onde a gente consegue ter dele essa parte, aquele vazio, né? Aquele preenchimento daquilo que falta na nossa vida, né? E quando a gente faz da oração uma obrigação, por exemplo, aquela coisa de performance, né? Eu tenho que orar hoje, eu ainda não orei. Calma aí, mas você tá acordado? Pode estar falando com Deus. Meu primeiro bom dia é de Deus. Eu abro meus olhos, no sonho, eu falei, acho que para algumas aqui, que eu não chorei nenhuma vez, gente, eu só chorei aqui na oração, porque eu acho que veio forte nessa questão aí do filho, né? Mas eu não estou preocupada, porque o meu filho, antes de ser meu, ele é de Deus, e eu confio plenamente em tudo que Deus faz, né? E no fundo, isso é importante. A palavra de Deus diz que aquele que passa por provação, se ele não desanimar, ele vai ter a sua fé amadurecida. Então eu posso virar um dia e falar assim, meu filho estava na rota do furacão e em nenhum momento eu temi. A gente tem que trazer à existência, trazer à nossa mente palavras que nos trazem esperança. É isso que a palavra de Deus diz. O que adianta eu grifar minha Bíblia toda e na hora realmente que eu preciso pôr em prática, eu entrar em pânico? Né? E eu fiquei feliz comigo mesma. Eu tava falando com a Dani, eu me sinto até uma mãe ruim. Porque eu falei, como que eu tô em pânico? Como que eu tô desesperada? Porque eu confio naquele que prometeu, porque ele é fiel. E é nessa hora que a gente experimenta o sobrenatural de Deus. E não tem nada mais maravilhoso do que a gente ter a certeza que o soberano, Deus Criador, que fez o céu e a terra, que não há nada impossível para ele. Na hora eu pensava assim, a mente tenta nos perturbar. Então eu ficava assim, nossa! Aí o Espírito vai falar, né? Confia, aquele que te guarda não dorme, eu cuido dos seus, aquele que mantém fixas o pensamento nas coisas do alto, Deus manterá em perfeita paz. E eu me acalmo. Aí a outra fala, nossa, mas 4 de 5 nível do furacão, né? Aí vem o Espírito que fala, ele é onipotente, nada é mais poderoso do que ele. Ele é presente, onde for que o Gabi for, se eu perder o contato, Deus vai estar lá. E ele é onisciente. Então, assim, o que vai ganhar no meu coração entre mente, né? Que quer perturbar, e o espírito? Aquilo que eu alimentei mais na minha vida. Né? Não adianta eu só no dia do desespero eu correr para escutar, pedir para alguém me dar um conselho. Né? Eu tendo aquela caminhada com Deus, ninguém mais precisa A gente pede oração? Pede, mas Deus, ele já sabe, né? Ele é presciente. Por que a gente tem que orar e pedir? Não porque ele não sabe, mas porque ele quer ver a nossa dependência. Ele quer ter certeza que a gente confia naquele que pode todas as coisas. Né? Não é que ele não sabe. Ele não precisa da minha fé para proteger o Gabi. Mas eu preciso da fé para receber isso dele. Né? Deus nunca vai precisar e depender da nossa fé, mas a gente vai depender da nossa fé para receber as coisas dele. Né? E diz lá, né, que 1 Coríntios fala, aquele que se une ao Senhor é espírito com ele. Por isso que a gente ora em espírito. Porque o meu espírito, ele tem que se alimentar das coisas espirituais. Na palavra está dizendo, não lembro agora o endereço que fala, mas fala assim,
que nos é dado em espírito. E para aqueles que não são espírito, parece loucura, né? Então, o que eu tenho ali? Eu não posso, eu sempre falo para minhas amigas, não deixe para encher o tanque do carro quando você já tá na reserva. Porque senão a medida de fé que você vai ter não vai ser suficiente nem para uma má notícia, quanto mais várias más notícias. Né? E se o meu tanquinho tá cheio, independente de que circunstâncias eu esteja, ainda que aconteça, porque as coisas, gente, as tragédias, as coisas ruins, elas não têm hora para acontecer. Né? Elas vão ser de repente. Semana passada eu tava lá fazendo meus exames das hemoglobina, que ainda não saiu, né? Aí, quarta-feira, eu saí daqui na terça, quarta-feira bateram no meu carro, eu tava trabalhando, o cara chegou lá e falou, posso tirar o seu carro do lugar? Dentro do estacionamento da escola. Eu falei, pode, dê a chave. Aí ele voltou e falou, olha, eu tô te avisando porque eu mexi no teu carro, mas bateram no carro, dentro do estacionamento. Parado. Né? Mas assim, né? É material, né? Aí, no dia seguinte, assim, é uma sucessão de coisas que se a gente deixa isso ir nos consumindo e a gente não tem uma fé firme, né, que nem, não sei se todas assistiram a Ana falando no sábado, se a gente não tem raízes profundas, qualquer ventinho vai arrancar a gente. Né? Mas quando a gente tem raízes profundas, pode passar o furacão que for, né, que a gente tá firme na rocha, né? É interessante isso que você falou das duas vozes, porque você vê que não é à toa, né? Por que fala capacete da salvação? Porque quando você é salva que crê em Jesus, por que tem o capacete? Porque é na mente que o inimigo vai nos atacar. Exatamente. Né? Então é uma armadura, né? Porque o inimigo ataca aí para deixar você, né? Duvidar. A dúvida que põe tudo a perder, né? A gente tem milhões de pensamentos por dia, né? E o inimigo, ele tenta atingir a gente na mente. Né? Então, o campo de batalha é na mente. E a gente tem, por isso que ele fala, sejam transformados pela renovação da vossa mente. Né? Para que possa experimentar a boa, perfeita e agradável. E nada como experimentar, gente, os cuidados de Deus. Nada. Né? Porque ele tenta, o inimigo vem e fala assim, vou derrubar ali no filho, na saúde, no dinheiro. Né? E como diz a Joyce Meyer, que eu adoro que ela fala isso, quando eu acordo, o diabo foge de mim, porque não vem que não tem. A gente continua firme, porque aquele que nos guarda é maior do que aquele que quer nos derrubar, né? Em Jó diz assim, o espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Esse é o sopro que a gente tem que ouvir. Essa é a voz que tem que ecoar na nossa mente. Mas se a gente, como faz para reconhecer a voz? A gente tem que conhecer. E para conhecer, a gente tem que ir para a palavra de Deus. Lembra que falava que a espada, que é a palavra, é a única parte da armadura que não é só de defesa, de ataque. De ataque também. Né? E é na palavra, quando Jesus foi tentado, né? O diabo falava alguma coisa e Jesus responde o quê? Com a palavra. Tudo que ele citou foi só a palavra. Ele não falou, mas não ficou lá querendo bater boca. É a palavra, né? A gente tem que trazer a palavra. Qual que é o texto de Jó? 32:8. E o de Coríntios? De Coríntios 1, 6:17. Depois eu posso passar o esboço do... 3:17? Desculpa, 6:17. 6:17. Jó 32. Jó 32:8. Tá. Né? E diz que quando a gente não sabe como orar, o Espírito de Deus nos ensina. Quando eu depois da oração, eu sempre fico um tempo em silêncio, pedindo para que o Espírito do Senhor interceda junto ao meu, qual é a vontade de Deus para mim. Né? E diz lá em Romanos 8, 26 e 27, o Espírito nos ensina a orar da mesma forma como o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Né? Então a oração, gente, ela não vem para mudar a situação, ela vem para mudar a nós mesmas. Ela vem para transformar o nosso interior. Pode reparar que quando você está orando por alguém que você quer perdoar, não é a pessoa que muda, é você que muda o seu olhar frente a ela, porque perdão é muito mais sobre você, sobre quem perdoa, do que sobre quem te ofendeu. E a gente tem que parar para perceber uma coisa, que uma vez eu pensei e falei, nossa, é muito isso, né? A pessoa, ela só se sente ofendida
se ela carrega orgulho. Você concorda que depois que eu me converti, dificilmente eu me sinto ofendida, aquelas doídas que dá no coração. E se eu sinto, eu paro para analisar por que eu tô assim. Mas se não é da vontade de Deus, não tinha que estar pensando por que tal coisa não aconteceu. É a gente trazer à existência os pensamentos que estão nos levando a pensamentos que são contrários do que a palavra de Deus diz, né? Pra saber quem você é, né? Exatamente, a gente vai se autoconhecendo, né? Em 1 Pedro 5,7 diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Né? Então tem aquele versículo que diz, até aqui o Senhor, né, me tem, como é que é? Até aqui o Senhor me ajudou, Ebenezer. Se inscreveu pra mim no negócio que você fez pra mim, né? Então até aqui o Senhor me ajudou, né? E ele diz na tua palavra que ele nunca nos deixará, jamais nos abandonará, né? Que ele estará conosco em todos os tempos. Saber que Deus nos livra dos medos, lá em Salmos 34:4 diz, busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Saber que a gente recebe paz, né? Que guarda a nossa mente e o nosso coração. Lá em Filipenses 4:6 e 7 diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. Né? Então a gente tem que apresentar mesmo. Faz parte a gente falar para Deus o que a gente está sentindo, o que a gente gostaria. Mas a gente sempre tem que terminar dizendo que seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é melhor para mim, né? Porque muitas vezes a gente quer alguma coisa que pode não ser bom. E aí, às vezes, Deus permite para que a gente possa reconhecer que a gente tem que depender da vontade dele, não da nossa. Nosso coração é enganoso, a gente é distraída com tantas coisas, né, que levam a gente para caminhos longe de Deus, que se a gente for fazendo o que der na telha, a gente vai acabar pedindo coisa que não vai ser bom para nós, né? E aí fala também um pouquinho sobre os tipos de orações que a gente tem, né? Por exemplo, oração de louvor. E é muito importante a gente começar a oração sempre louvando e adorando a Deus, reconhecendo, né, que nem quando eu comecei a orar, eu falei, o Senhor é onipotente, onisciente, onipresente, soberano sobre todas as coisas, criador do céu e da terra. Pronto, a gente já criou ali uma atmosfera reconhecendo e entrando nesse campo de poder do Senhor, né? Porque quando a gente reconhece quem Ele é, tudo que Ele pode, tudo que Ele faz, todas as coisas ficam pequenas perto de tudo que Ele é. Então, aproveitando, né, pra gente entrar sempre em oração, reconhecendo quem é o Senhor, eu fiz pra vocês. Eu não fiz no formato dela de listinha, porque primeiro que nem ia dar tempo, segundo que eu não sei se vocês queriam, eu prefiro guardar assim. É um apêndice de um livro que vai falar sobre todos os títulos que Deus tem, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo tem na palavra de Deus. Todos esses títulos estão na Bíblia. Né? Então, por exemplo, Pai, Ele é a força do meu coração. Eu tenho né? mais de 2 metros. Se vocês quiserem fazer listinha, é só vocês cortarem aqui. Você fez o que? Você colou? Tá? Então tem Deus Pai. Deus, Jesus. Filho e o Espírito Santo. Então, né, você pode sortear aqui, né? Então, Rei Eterno, Rocha da minha salvação. Você já entra diferente. Você já pisa diferente no palco dessa grandiosidade, né? É importante a gente entrar em oração dessas, assim, mais tete a tete, reconhecendo, né? A oração do Pai Nosso fala, Pai Nosso que estás, né? O santo é o teu nome. Ali ele já demonstra quem que é o Senhor, tá? Então, pega 1 Tessalonicenses 5:18, diz, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Então, como eu posso tirar gratidão, por exemplo, de uma aflição? É só pensar que oportunidade eu tenho com isso de aprender, ou de fazer alguém aprender. Então, eu consegui orar com meu filho, mostrar para ele como é importante nessas horas a gente recorrer a quem realmente importa, né? A gente não pode perder essas oportunidades. Aí depois vem a confissão, né? Então, depois que a gente reconhece quem é Deus, agradece Ele por tudo, a gente vai confessar aquilo que a gente acha que a gente fez errado, pedir perdão pelas coisas que a gente nem percebeu que fez, né?
e inclusive já pede pelas nossas fraquezas. Então, Senhor, perdoa pelas minhas fraquezas, porque Deus perdoa o coração contrito, né? É por isso que Davi, mesmo fazendo tanta coisa errada, era chamado segundo o coração, um homem segundo o coração de Deus, porque ele não fazia por mal, ele fazia por fraqueza, né? Fraqueza é diferente de maldade. Então a gente apresenta a Deus as nossas fraquezas. A gente não pode deixar as nossas fraquezas nos afastar de Deus, correr longe dele. A gente tem que correr para ele, né? Porque ele sabe que na nossa natureza, sem ser pela força dele, é difícil. No Salmo 19 fala que absolve-me daqueles pecados que me são ocultos, né? Muitas vezes a gente está pecando, às vezes na ignorância, porque não conhece o que a palavra diz, mas a gente está pecando, então a gente também pode pedir perdão pelas coisas que estão ocultas. E pedir para Deus fazer a luz, né? Pra gente reconhecer, pra gente não fazer mais, né? Paulo tem uma parte que ele fala assim, que eu me esmurro, né? Porque ele fazia aquilo que ele não queria fazer, e ele sabia que aquilo que ele tinha que fazer, ele não conseguia fazer. Então, a nossa natureza, ela é contrária à natureza divina. Então, a gente tem uma luta entre carne e espírito, né? Carne, como é que ele fala? Carne e espírito militam entre si, né? Aí fala, o perdão faz parte do nosso estado de contrição. Perdoar não significa restabelecer relacionamentos. Às vezes você fala assim, nossa, eu vou perdoar tal pessoa, mas é uma pessoa que eu não gostaria de conviver. Você não precisa conviver com a pessoa. Perdoar não é restabelecer relacionamentos, mas você tem que estar num estado onde você já ore pela pessoa, no sentido de não mais amaldiçoar. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a tua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que pedimos dele, né? Então, eu me lembro sempre que a Ana Márcia um dia falou assim, que se a gente ora para Deus por algo que também é da vontade dele, a gente tem que crer 100% que Deus vai nos atender. Às vezes não é no tempo que a gente espera, mas ele vai nos atender, porque é da vontade dele. Então, se a gente for pedir salvação pro filho, a gente não precisa ficar na dúvida se isso, né? Né? Então, a gente tem que saber que, quando a gente conhece a vontade dele, tá na palavra dele, a gente conhece o caráter dele, né? Não dobre os seus joelhos buscando satisfação própria, mas busque acima de tudo agradar aquele que te chamou, né? Então a gente tem que lembrar que a gente tem ali não é viver de qualquer jeito, é viver de forma a agradar a ele, porque é a melhor forma de se viver, né? A oração, ela não é um pedido, uma exigência, né? Ela é uma forma de comunicação com o Senhor. E ela vai sempre ser atendida, né? Quando isso glorifica a Deus também. Uma coisa que a Ana sempre fala também. O que adianta a gente pedir algo e Deus vai nos atender? Para que se não glorifica o nome dele? Aquilo que glorifica o nome dele vai virar testemunho na nossa boca. O poder dele, a grandiosidade. Então ele vai atender a gente de coisas que realmente vão ser úteis para o reino. Por isso que coisa material, às vezes né? Eu sempre falo para Deus, não me dê nada que vai tirar o Senhor de primeiro lugar da minha vida, ou que eu não vou saber lidar com isso, que eu não quero. Pode deixar bem longe de mim. Porque o poder corrompe, cada um tem o seu ponto fraco, né? Claro que a gente tem que vigiar alimentando em espírito. Mas para que eu quero essas coisas que vão querer me deturpar? Não quero, né? Com contrição, ou seja, que nem a Alzira falou, Elzira, né? Falou que a gente tem que se humilhar, saber o nosso tamanho. Humilhar não é aquela pessoa que se sente humilhada. Humilhar, a gente saber o nosso tamanho perto da grandiosidade de Deus. Porque copo cheio ninguém enche mais. A gente tem que se esvaziar, saber o nosso tamanho, pra gente poder, né, ter esse respeito, esse temor, que não é medo, é reverência, né? Lá em 2 Crônicas 7,14 diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, ou seja, não adianta nada pedir e correr para as coisas erradas. Dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Né? Então, aqui tem muitas coisas dizendo, né? Se a gente se humilhar, chamar ele pelo nome, ficar face a face, buscar a face dele, né? Ele vai nos ouvir, se a gente sair dos caminhos maus. Uma coisa muito importante, que eu acho que é uma das coisas básicas para a gente ter a nossa oração respondida, é orar com sinceridade, né?
Não adianta nada a gente orar de maneira fingida, né? E fingindo ficar arrependido. Deus conhece a intenção do coração, né? E às vezes a gente tem medo de dizer para Deus o que a gente Sim. tem no coração. E se nós formos examinar os salmistas, ele não tinha. Senhor, até quando? Até quando? O Senhor vai abençoar o ímpio ou não vai me abençoar? Até quando eu vou ter que esperar? Meus ossos já estão assim. Então, às vezes, a gente tem medo de falar para Deus o que está no coração, com medo que Deus vá se ofender. Desde que eu não esteja negando a Ele, eu posso dizer para Ele. E é um alívio quando a gente fala, porque parece que a gente desvendou uma coisa ruim. E aí a gente dá a Ele acesso para Ele trabalhar isso na gente. Né? E eu sempre falo, Senhor, joga um holofote naquilo que eu não tô vendo. Né? Porque se eu tô fazendo algo que tá me levando para longe do Senhor, não deixa. Né? Ele fala em Jeremias 29:13, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, né? Então, a gente tem que estar com fé, né? Marcos 11:24 diz, portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá, né? Lembra que a gente falou semana passada? Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Né? Então, assim, eu nunca vi um filho de Deus falar das promessas dele e ser envergonhado naquilo que ele prometeu. Então, a gente pode encher a boca para falar que ele é homem, né? Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Né? Ontem eu fui dormir feliz com aquele versículo que diz, aquele que me guarda não dorme. Então, eu vou dormir, porque o que me guarda não dorme, posso dormir, né? Achei lindo aquilo Não que é? você falou. Achei Não, lindo. e Meu Deus, que gente, e é isso. A palavra veio assim na minha mente. Aquele que mantém os seus pensamentos, seu coração nas coisas do alto, Deus manterá em perfeita paz, né? E eu tava com aquela paz, porque paz não é ausência de problema, é você estar em paz apesar dos problemas. Porque a gente sabe que aquele que nos guarda não dorme, e eu preciso confiar no que eu tô dizendo, né? Justiça, Tiago 5,16 diz, a oração do justo é poderosa e eficaz. Eu lembro quando a gente estava estudando Provérbios, que o capítulo 10 lá, eu amei de cabo a rabo, tá lá na minha geladeira, até hoje, não saiu. Que fala sobre a cabeça do justo, a bênção. Né? Ele inteirinho é lindo. Você tá com algum problema aí de fé, você lê o Provérbios 10. É muito lindo. Então a gente tem que trazer isso para nossa, tomar posse, né? Então se a oração do justo é eficaz e poderosa, né, eu preciso permanecer nessa justiça. Somos justificados em Cristo e temos que viver uma vida moralmente justa. E se a gente, não é que a gente tem que ser perfeito, isso não, perfeição ninguém vai conseguir. Mas se você se esforça diariamente para fazer a vontade de Deus, pode se considerar aí nessa promessa aí, né? 1 João 3,22 diz, e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos a seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Só do filho tentar obedecer a mãe, ainda mais que ele, mesmo que ele faça errado, já agradou, não agradou? Então, ó, joinha pra nós, já nós estamos tentando, né? Pedir em nome de Jesus, João 16:24 diz, até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Né, quem falou, como que chama aquele pregador do sábado, de domingo? Daniel. Ele falou uma coisa que eu achei linda. Nunca tinha parado pra pensar. Ele fala assim, por que a gente pede tudo em nome de Jesus? É porque Jesus quer todo o poder pra ele? Não, porque Jesus tá concentrando tudo pra entregar pra quem é de direito, né? Então Jesus, ele pega tudo em nome de Jesus, fazemos em nome de Jesus, porque aí ele vai pegar e vai convergir pra quem tem que dar, que é pra Deus, né? E permanecer em Jesus guardando as suas palavras. João 15:7 diz, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, né, permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Por quê? Porque eu vou pedir qualquer coisa? Eu vou pedir um carro novo? Não, porque aí eu tô andando na vontade de Deus. Então se as palavras de Deus estão em mim, né, e eu nelas, aí eu posso pedir o que eu quiser, né, sabendo que existe um tempo certo. É aí que fala, e quando a gente não tem as nossas orações respondidas, para finalizar? Porque às vezes não é o tempo de Deus. Né? O tempo de Deus não é o nosso tempo. Em Eclesiastes 3:1 diz, tudo em seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então é porque eu pedi e não recebi? Não, porque ainda não foi a hora certa. Né? Pecados ocultos, em Salmo 66:18 diz,
Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, quando a gente sabe que a coisa é errada e faz mesmo sabendo e não se arrepende, que lembra, uma coisa é fraqueza, outra coisa é fazer intencional. Diz que Deus não nos ouve, porque a gente não tá fazendo a vontade dele, que é porque se Deus é santo e a gente tá em pecado intencional, a gente tá saindo da presença dele, que não tem como a gente entrar sujo na presença de uma pessoa santa. Não é nem que ele não quer a gente, é porque não, né, céus e trevas ali não se misturam. Mateus 26:37 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí que tá, de alimentar mais o espírito do que a carne, né? Para não deixar aquela voz chata ganhar da palavra de Deus. Quando as pessoas desprezam a palavra de Deus, Provérbios 28:9 diz: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Aquela pessoa que prefere não saber, não ouvir e fingir que não é com ela, né? A inconstância, Tiago 1:6-7 diz: peça, porém confesse sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante ao anjo do mar, que é levado de um lado para o outro, com mente dividida, não pense que vão conseguir coisa alguma. Pedimos na oração, quando a gente pede algo que não faz parte dos planos de Deus. E também não vai atender para o nosso benefício, né? Que nem quando o Antônio me pede sorvete e tá com dor de garganta, eu vou dar pro menino. Ontem ele tava pedindo chocolate que ele tem dor de barriga, porque tem lactose. Vou dar só porque tá pedindo? Não. Porque eu não tô afim de ficar a tarde inteira com o menino com desinteria, né? Na Bíblia vemos 2 exemplos importantes de pedido de oração que não foram atendidos porque não estavam alinhados com os propósitos de Deus. Jesus no Getsemane, né, que ele fala 3 vezes para que o Pai pudesse afastar dele aquele cálice, mas que fosse feita a vontade de Deus, e o plano de Deus era tudo aquilo que a gente já sabe. E Paulo, quando pede para tirar o espinho da carne, né, porque ele tá incomodando, né, e aí ele fala para eles: a minha graça te basta, porque Paulo estava avançando tanto no ministério, né, que se ele não tivesse um problema ali para mostrar para ele a humanidade dele, talvez ele se engrandeceria. Então, mal sabia ele que aquele espinho na carne era o que faria que a natureza dele se mantivesse humilde à soberania de Deus. Tudo contribui para o bem. Porque às vezes a gente pode voar, né, inflar. E da mesma forma, né, nós também temos que lembrar que tem coisas que a gente pede para Deus nos tirar da nossa vida e a gente tem que entender que coisas são necessárias, circunstâncias são necessárias para amadurecer a nossa fé. Então, ao invés de a gente pedir para Deus nos livrar de algumas coisas, a gente tem que pedir para que a gente passe por elas, fincada na rocha, com bom temperamento, né, com fé forte, ficarmos firmes para enfrentar essas situações, né, com confiança firme no Senhor. E quando a gente sente que a gente não merece alguma coisa, fala assim: ai, não tô merecendo, a gente tem que lembrar uma coisa: a bondade e a misericórdia do Senhor é maior do que a nossa maldade, né? A bondade de Deus é maior do que a nossa maldade. Então, ainda que a gente esteja numa situação longe do Senhor, não podemos pensar que a gente não merece o seu amor. Porque não há nada que a gente possa fazer que vai fazer com que ele ame mais ou menos. Porque ele não é que ele ama, ele é amor. E amor não mede de Deus, né? E Romanos 8:38-39 diz: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E para acabar mesmo, tem uma historinha que fala assim, que quando Deus quis criar, né, os mares, ele queria vida. Então ele colocou peixe, né? E o peixe precisa da água. Quando Deus quis criar os frutos, as árvores, ele precisou criar a terra, né, para que ela pudesse ficar ali, ser o seu meio natural. E quando Deus quis, né, criar cada uma de nós, ele voltou para si mesma e nos fez a sua imagem e semelhança. Então, nós, em Deus, ele é o nosso habitat natural. E o peixe, quando ele sai da água, ele morre. Ele precisa da água. A árvore, ela precisa do solo, senão ela morre. E a gente, longe de Deus, a gente vive num estado de morte. Então, a gente precisa estar conectada, fincada, enraizada em Deus. Porque o peixe sem a água, ele não é nada. Mas a água sem o peixe, ela continua sendo água.
A terra sem a planta, ela continua sendo terra, mas a planta precisa da terra, né? E Deus continua sendo Deus sem a gente, né? Mas a gente precisa de Deus. Então que a gente possa sempre se lembrar disso, que o nosso habitat natural é o Senhor, mas a gente precisa estar enraizado